No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, onde quer que você esteja nesta quinta-feira. Hoje é dia 18 de agosto de 2022. O versículo que a gente gosta muito de ouvir, né? E tem muita informação sobre a unicidade de Deus. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3, verso 16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. 2 pontos. Deus se manifestou em carne. Você veja que ao longo desses anos de história da igreja na Terra, né, desses séculos, né, muito tem se falado de um mistério que eles não sabem nem explicar e que não está na Bíblia. Aliás, está lá em Apocalipse, tem também um mistério. Na besta, na testa lá da besta, da grande Babilônia, está escrita a palavra mistério. E é o mistério que foi dado a beber a todas as nações. Esse vinho corrompido com fermento. Então, esse mistério que não é revelado, quer dizer, um mistério que fica em suspense, que quanto mais se mergulha, menos você sabe, quanto mais você pesquisa, menos você entende, ele fica realmente com o status de mistério. Agora, quando a Bíblia fala, olha, tem um mistério grande que eu quero compartilhar para vocês, quando Paulo fala, olha, Timóteo, tem um mistério que é grandioso, e põe ali 2 pontos, quando você vai, significa o quê? Que ele vai explicar que mistério é esse. Você está entendendo? Quando o mistério que os religiosos inventaram, que é o mistério da Santíssima Trindade, que ninguém sabe explicar se são 3 pessoas separadas ou que não são 3 pessoas, na verdade são 3 espíritos e aquela confusão toda, mas não são distintos, não são diferentes, são iguais. Agora tem essa ganhando força entre os acadêmicos da Trindade, entre os teólogos trinitarianos, entre os baluartes da Trindade, é que são 3 pessoas separadas, totalmente diferentes uma das outras, que são iguais em substância. Olha, veja como é que eu posso dizer, o jovem vai falar, vai navegar na maionese. Veja como eles navegam, eles flutuam. Aonde que a Bíblia vai dizer isso? Que são 3 separados, mas que são unidos em essência. Aonde está escrito isso nas Escrituras? A palavra de Deus diz, nós não podemos ir além do que está escrito. E não está escrito isso nas Escrituras Sagradas, na Bíblia não está. Então, há um mistério extraordinário, há um mistério realmente muito grandioso, que quem perece, que quem está no mundo não vai entender. Quem está envolvido em outros mistérios que não podem ser revelados, jamais vão entender o mistério da piedade. É o mistério revelado. Revelado. Ele fala, é um mistério, é complicado. Quando Paulo, que é um homem que falava difícil, que escrevia difícil para os padrões da sua época, que tinha um estilo de linguagem, um jeito de escrever particular, Pedro vai dizer lá nas suas cartas, olha, nosso irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Então, quando um camarada igual Paulo fala assim, tem um mistério que é grande mesmo. E não é simples e não é fácil. Para muitos não é fácil. Mas ele explica. Ele explica que mistério é esse. Deus se manifestou na carne. Isso é um mistério. A divindade se manifestou em carne, se fez carne, foi justificado no Espírito. Visto dos anjos, olha, os anjos viram Deus manifestado em carne. Foi pregado aos gentios, nós cremos nessa palavra.
Nós cremos que Deus foi manifestado em carne, crido no mundo e recebido acima da glória. Bendito seja o nome desse Deus. Não é um versículo simples, não é. Muito pelo contrário, é misterioso, é loucura para quem está preso, mergulhado no engano da falsa religião. É loucura. Isso não entra na cabeça. Você pega os vídeos de debate, você vê as pessoas dando nó na cabeça para tentar explicar o mistério da Trindade, que não se explica. Ah, Tony, mas quando é revelado deixa de ser mistério. Sim. Quando você compreende esse mistério. E por que continua com o status de mistério? Porque está oculto. Olha, eu costumo fazer sempre essa analogia. Quando Adão foi expulso do Éden, a primeira providência que foi feita por Deus, olha, vamos colocar aqui uns querubins aqui, para que ele não se arrependa e volte e coma da árvore da vida e viva para sempre nessas condições. Preste bem atenção no que eu estou falando. Tem a ver com o que eu estou dizendo, se você estiver ligado. E aí foi vedada a possibilidade de Adão voltar ao seu estado original, a comer da árvore da vida. E você não sabe quem é a árvore da vida? Muito bem. Então, o Éden continua fechado para o homem pecador. O Éden continua fechado, o caminho de volta continua fechado. Mas assim como Adão buscou os seus atalhos, deixa eu fazer aqui umas folhas de figueira, deixa eu tapar minha nudez, deixa eu resolver meu problema espiritual. Assim como a humanidade, mergulhada no maligno, no engano, busca tapar suas nudez com batismo falso, vestir uma roupa, adulterada lá, sem ser a original, sem conhecer esse mistério aqui. Para eles isso é mistério. Para muitos que estão no seio de muitas igrejas, é mistério e não vai entender de jeito nenhum. Então continua fechado o caminho do Éden. Os querubins estão lá, fechando a volta para casa. É por isso que Deus nos enviou. É por isso que ele recruta todo santo dia, procura, olha para a terra e procura. Quem é que vai levar essa palavra? Quem é que vai levar essa mensagem? A quem enviarei? A quem é que vai? Por isso ele diz, ide por todo mundo, vai. Vamos pregar. Prega a toda criatura. Pregar o quê? O que vamos pregar? O que nós vamos pregar? O que é para pregar? Como as críticas que eu recebo, inúmeras no Facebook. Inúmeras que eu recebo na minha caixa de privado lá, de e-mails. Prega arrependimento. Eu ouço essa conversa até de unicista, de pastores unicistas falando para mim, Tony, olha, prega um pouco arrependimento, prega salvação. Que salvação que querem que eu pregue? Deixa de ser inútil no reino de Deus, deixa de ser cabeça quadrada, deixa de ser cego. Que salvação que eu tenho que pregar? Qual é a mensagem que eu tenho que falar? É o que você quer que eu pregue? O que você quer que eu pregue? Se não for o mistério da piedade, Deus foi manifestado em carne para que talvez assim conscientize muitas pessoas. Olha, o próprio Deus esteve aqui, não sou digno disso. O próprio Eterno veio pessoalmente me resgatar. Isso não é salvação. Isso não é arrependimento, falar arrependa-te porque a conta está grande, porque o próprio Deus pagou o preço por você. Não mandou ninguém, ele mesmo veio derramar o seu próprio sangue. É isso que eu falo todos os dias, mas você está cego, você só serve para me atacar. Desperta tu que dormes, não tem tapinha nas costas, não tem prosperidade, não tem essas correntes. O que tem é a mensagem pura do Evangelho que nos confronta e nos chama para tomar uma posição. Essa mensagem é endereçada a todos que amam a mensagem de Deus. E esse meu desabafo aqui no meio dessa mensagem é para aqueles que me atacam no privado, mandando eu pregar salvação sem sequer saber do que Deus veio nos salvar. Ele nos salvou de quê? Ele veio, vamos pregar salvação? Salvação do quê? De onde? Ou você acha que a cruz é um romantismo? É um romance?
Não, a cruz não é romance. A cruz não é romance. A cruz é resgate de sangue. É resgate, custou um preço altíssimo e de uma condenação terrível e infinita que a humanidade estava mergulhada. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.